Olá, boa tarde. Aqui é o presbítero Valt. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui agora, nessa tarde, gravando este vídeo. E quero saber como você está com a sua família. Se você está alegre, porque se você estiver alegre, eu também estarei alegre. Porque a minha felicidade é a tua felicidade, e a tua felicidade é a minha felicidade. Amém? Você está sendo grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na tua vida, na vida dos seus familiares, cuidado de você, cuidado dos seus filhos. Você tem sido grato a Ele, porque Deus se agrada quando a gente é grato a Ele. Nós temos várias vezes na Bíblia o Senhor, como está escrito também sobre os 10 homens que ele cura de lepra, e um só voltou para agradecer a Jesus. E Jesus aí pergunta, não eram 10? Aí aquele homem vai e diz, Senhor, os outros eu não sei. Sei que eu estou aqui e vim te agradecer. Então nós vemos que Deus se agrada de quem for grato a Ele, como também está escrito que Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus pecados, orar, se humilhar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, Deus quer que nós seja grato a Ele e venha nos humilhar a Ele, porque só Ele é quem pode nos abençoar. Só Ele é quem tem o socorro para nós e a garantia de descanso eterno para nossas almas. Amém? Quero te convidar, antes de tudo, antes de nós aprender mais e ouvir e conversar a respeito da bondade e da misericórdia de Cristo, quero te convidar para orar comigo nessa tarde. Quero te convidar, você, sua família, se você estiver no seu trabalho, basta você ligar seu pensamento, mesmo você trabalhando, liga o teu pensamento nos céus. Se estiver em casa, onde você estiver, liga o teu pensamento no céu. Não precisa nem você abrir a boca ou falar algo, porque antes mesmo de você pensar o que vai falar, Deus já está discernindo e ouvindo e gravando até os teus pensamentos e os meus pensamentos. Nós temos vários exemplos dos homens de Deus que antes mesmo deles terminar de falar, Deus já estava realizando aquele milagre antes mesmo deles falar ou terminar de falar.
Então Deus conhece e sonda os corações e os pensamentos de cada um de nós. Por isso que nós não temos outra alternativa de salvação, outro meio de salvação, a não ser aceitando Jesus Cristo como Salvador. Eu não me canso de falar, enquanto Jesus me der fôlego de vida, eu estarei falando para você, para todos que estiver, que passar, que chegar até assistir esse vídeo, essa gravação, vai ouvir sempre eu falar que Jesus é o nosso Salvador. Então, quero te convidar para orar comigo. Vamos orar a oração conhecida. Tem muitas pessoas que dizem, eu não sei orar. Mas o próprio Jesus Cristo, ele disse na hora a seus discípulos, ensina na sua palavra. Quando for orar, ore assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a força e o poder. Então, essa oração, Jesus Cristo ensina aos seus profetas, aos seus discípulos, para que nós oramos e agradecermos a Ele por tudo que Ele tem nos dado. Se você ainda não aprendeu a ser grato a Deus, comece a agradecer. E você vai ver as coisas mudar completamente no teu dia a dia. Porque por mais que nós procure, não vai existir outro meio a não ser nos entregar a Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo como o teu único Salvador é o passo mais importante que você pode dar na vida. Você pode ser um homem que tenha tanto recurso, tanto dinheiro, que anda pisando em cima do dinheiro, dormindo em cima de colchão de dinheiro. Pode ter dinheiro que nem você pode contar, nem computador pode contar. Mas no momento em que você se encontrar com uma dor e só tiver você e o dinheiro não vai te socorrer. Você vai ter que gritar por alguém. E Deus vai encaminhar alguém que for passando naquele momento, ou que for entrando aonde você estiver, e perceba a tua situação. E ele vai correr e vai te socorrer. Porque Deus assim colocou aquela pessoa no teu caminho para te ajudar. Não foi uma mera sorte, como muitas pessoas
Às vezes diz, eu escapei por sorte. Eu escapei porque eu tive sorte. Não, não foi sorte. Você recebeu da parte do Senhor um grande livramento. Só que você ainda não entendeu que nem todo o dinheiro do mundo pode pagar ou comprar a felicidade verdadeira. O homem com Cristo, o ser humano com Cristo, mesmo que ele esteja sentindo dor, mas mesmo assim não entra tristeza no seu coração, nem amargura, porque ele tem certeza que Deus vai solucionar aquele problema a qualquer hora em que Deus achar que deve realizar aquela cura, aquela transformação, tirar aquele mal que existir lhe perturbando. É o único que pode. Não existe outra pessoa. Você já correu para todo lugar, já procurou, bateu em muitas portas, já andou de porta em porta. Você também já foi em várias congregações, buscando uma solução para você, para o seu problema. Já esperou profecia de alguém. E mesmo alguém já pode ter profetizado, mas não aconteceu. E você está frustrado. Você está desacreditado do poder de Deus. Mas não é do poder de Deus que você está desacreditado. Porque realmente você não procurou ou não ouviu a pessoa certa. Talvez uma pessoa, por não ter tanta eloquência, não saber falar bonito, não saber pregar bonito, não saber te entregar a mensagem com palavras bonitas, você não acreditou. Mas quando Jesus quer usar, Ele é quem escolhe quem vai usar. Nós temos vários exemplos. Um exemplo, quando Samuel foi escolher dos filhos de Jessé para ser o rei. Ele próprio, o profeta, aquele homem de Deus, ele estava sendo iludido pela aparência. E porque os meninos, os filhos de Jessé, sabiam falar bonito, se expressar, homens fortes, de guerra. Mas Deus não escolheu, reprovou. De repente lá está aquele menino raquito, lá na mata, lá dentro do pasto, cuidando das ovelhas. E antes Samuel pergunta, já terminou seus filhos? Só tem esses? Ele disse, não tem um, mas está. Então, mesmo ele sendo fraco, como diz a palavra, não sendo um homem vistoso, um homem preparado de guerra, mas Deus escolheu ele para usar. Então, Deus pode estar falando com você através de pessoas simples, pessoas que não é famosos em suas pregações, pessoas que não têm tanta
tantas palavras bonitas. Mas quando o apóstolo Paulo foi falar com os irmãos em certo lugar, ele disse: meus amados irmãos, não cuideis que vim aqui para trazer para vocês palavras eloquentes, e assim continuou falando. Então, cabe a nós pedir a Jesus Cristo, pedir a Deus, o discernimento daquilo que está sendo falado. Pedir a Ele sabedoria para que Ele possa nos ensinar através da sua palavra. Por isso que Jesus Cristo ele nos adverte para que nós não venhamos deixar que ninguém nos engane, ser enganado por ninguém. Não existe outro meio. O meio é Jesus Cristo. Ele próprio ele diz: sem mim nada podereis fazer. Talvez Jesus Cristo já tenha falado com você através de uma pessoa que está do seu lado, que está sempre com você, pessoa simples, mas por você conhecer, por você estar sempre com ele ou ela, você não acreditou. E por isso ainda está passando por esse processo. Existe um mistério na palavra de Deus que o próprio Pedro, andando com Jesus, Jesus não só repreendia Pedro, Jesus repreendia também os outros discípulos. Teve um momento que ele disse: Pedro, quando tu te converter, quer dizer, naquele momento que ele falou, Pedro estava fora da realidade de um homem convertido. Então é isso que a palavra nos ensina. Aceitar Jesus Cristo é algo muito importante, é um passo muito importante que nós damos em nossas vidas. É algo extraordinário. E não existe outro meio de salvação. Eu poderia estar aqui agora falando de Êxodo, de Gênesis, tá, mas não. O que me interessa falar é a respeito do amor de Deus, do Salvador, que é Jesus Cristo, de renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que lutar contra a nossa própria natureza. Enquanto nós não começar a lutar com a nossa própria natureza, nós não vamos entender coisas relacionadas aos mistérios de Deus. Então não existe outro meio de salvação a não ser aceitar Jesus Cristo como nosso único Salvador. A Bíblia mostra, lá no capítulo 3 de João, 3,16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer e obedecer. Não é só crer. Como lá em Mateus está escrito: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-lei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Onde você quer edificar a sua casa? Na rocha ou na areia? Quando aquele cego via que Jesus ia passando, ele começou a gritar: por quem? Por Jesus. Jesus vai e para, manda que chame aquele homem. Quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Pela palavra de Deus que foi me dada,
pelo que Ele tem falado comigo através da sua palavra. Ele pergunta todos os dias a nós: o que você quer, meu filho, que eu faça ainda para você acreditar que eu estou contigo? Eu estou te livrando dos perigos. Eu estou te livrando. Tu sai para o teu trabalho. Tu não conhece, tu não sabe as diversidades de armadilha que o inimigo tem colocado no teu caminho, tem tentado contra a tua vida, contra a vida da tua família. E não tem conseguido porque Ele está contigo. O que nós queremos mais que Jesus faça para nós acreditar que Ele é o nosso Salvador. E aqui nós vemos no Evangelho de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós não sabemos quanto tempo Noé passou anunciando a palavra de Deus e dizendo que Deus ia acabar com aquela geração com água, ia haver um dilúvio, o povo não acreditaram. Mas Noé continuou a sua luta. Mas ninguém acreditou, a não ser a sua família. E trabalho grande ele teve para que a família dele prosseguisse com ele. Foi uma luta tremenda. Então nós temos que lutar, nós temos que guerrear contra o nosso adversário. Nós temos que renunciar os prazeres do mundo e parar de amar as coisas do mundo. Nós podemos possuir o que quisermos, mas não podemos deixar aquele bem, aquele dinheiro, seja o que for, nos afastar do amor de Cristo, da presença de Cristo. A única pessoa que pode fazer com que nós perdemos a coroa, a nossa salvação, é nós mesmos. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina do Senhor, não é do homem, é do Senhor. Quando ele fala o primeiro mandamento é este: um novo mandamento, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando ele diz: o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo, no capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outro meio de salvação, a não ser por Jesus Cristo. E diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então Jesus Cristo está nos dando este momento, esse período de tempo, para que nós possamos entender e aprender que só Ele é quem pode nos abençoar. Amém? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Vou botar esse óculos aqui, que a minha vista já está meio ruim.
o grande amor de Deus atinge todo aquele que quer aceitar Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 10, a respeito de um homem, que este homem foi escolhido por Deus. Antes ele era um defensor daquilo que Moisés ensinou, dente por dente, olho por olho. Mas quando Jesus Cristo veio, mudou, que antes era pela lei, depois Jesus veio pelo amor, pela graça, que nós não somos salvos porque merecemos, é pela graça e a misericórdia de Deus. E então esse homem chamado Paulo, Saulo de Tarso, se transformou em Paulo. Ele era um perseguidor do povo de Cristo, do povo que pregava o Evangelho. Todo aquele que pregava o Evangelho, ele participou, ele estava, ele foi quem segurou o manto, o casaco que Estevão estava na hora da execução de Estevão. Nós vemos aqui, como está escrito, no versículo 10 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor a Ananias. E disse-lhe o Senhor, um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, tenho muito ouvido acerca deste homem, quanto mal tem feito aos teus em Jerusalém. E aqui tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos os que invocar o teu nome. Ananias era um profeta, era um homem escolhido de Deus, já tinha ouvido falar acerca de Paulo, o que mal Paulo fazia ao povo de Deus. Aqueles que falavam a respeito do Salvador de Jesus Cristo, foi instruído por Gamaliel, por outros e outros, que eram os seus professores, para perseguir aqueles que falavam em Cristo, porque eles ainda continuavam, mesmo depois que Jesus veio, que Jesus padeceu, que Jesus ressuscitou, que Jesus cumpriu tudo aquilo que Moisés não cumpriu, escreveu e não cumpriu, nenhum cumpria. Jesus veio para cumprir. E depois nós somos salvos pela graça. Mas este homem permaneceu em perseguição ao povo de Deus. E no caminho
ele se encontra com Jesus. Se nós formos voltar lá para trás, ele está, aqui ele no 10, ele já se encontra cego. Porque ele teve um pequeno encontro com Jesus na hora que ele ia perseguir o povo de Deus, os cristãos. Jesus se encontrou com ele, ele teve um encontro com Jesus, ele caiu do cavalo, no mesmo instante ficou cego. Jesus falou com ele, voltaram com ele, e quando ele volta, que coloca ele neste lugar, em casa do homem chamado Judá, deste homem, nesta rua, ele está orando a Deus e tem uma visão. Que este homem chamado Ananias, escolhido por Deus, profeta de Deus, homem sincero e correto, ia até a casa e colocava a mão sobre ele. E assim Deus manda que ele vá. Mas ele temeu, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Mas quando o Senhor disse a ele que ele fosse até esta rua chamada direita, ele temeu. Mas Deus disse a ele, e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Oh, glória a Deus. E ele foi até lá. Eu não vou terminar de ler agora. Nós paramos nesse 15, depois nós seguiremos outra hora, para não ficar muito longo os vídeos, porque o meu celular, ele é celular que não tem muita potência, então tem que ir aos poucos. Aí eu peço a vocês que amanhã, se vocês tiverem um tempinho, nós conversaremos, mas antes eu vou chegar a esse ponto. E Ananias estava também orando e teve esta mesma visão que ia neste lugar. Mas antes, Deus não tinha falado com ele. Quando Deus falou com ele, que ele disse: eis-me aqui. Quando Deus falou, vai lá, que falou o nome Saulo de Társio. Esse homem se amedrontou, porque nós somos seres humanos. Mesmo ele sendo um profeta, reconhecendo que Deus pode, mas mesmo assim nós somos seres humanos. Tem momento que nós estamos cheios de coragem e tem momento que nós estamos cheios de medo. Tem momento que nós temos uma fé de atravessar o mar a nado. Mas tem momento que um lago de 1 metro a gente tem medo de pular. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Então, a nossa fé, eu falo de mim, a minha fé, não sei a tua, mas a minha fé, ela é como a maré. Uma hora está cheio, outra hora está só areia, mas no mesmo instante ela começa a encher de novo. Vai e vem. Assim, para mim, é a minha fé. Tem momento que eu estou cheio de fé, mas tem momento que eu fico pensando: meu Deus, o que será que vai acontecer? Então, aqui, este homem vai até esta rua. Quando ele vai entrando, Paulo já percebe, que ele não vê, mas ele percebe, e pergunta quem vem lá. Aí ele vai e fala: irmão Saulo, sou eu, Ananias. Aí ele diz: eu tive uma visão que um certo homem chamado Ananias vinha até a mim
orava e eu começava a enxergar novamente. E ele impunha a mão sobre mim. Eu aceitaria Jesus. E seria batizado com o Espírito Santo. E assim sucedeu. Quando Ananias coloca a mão sobre Paulo, tudo aquilo que estava fazendo com que Paulo estivesse cego, uns dizem que é escama, outros dizem... Sei que ele não estava enxergando, né? Não vou dizer o que era, porque cada um interpreta diferente, tem uma interpretação diferente. Eu só quero dizer que ele passou a enxergar. Só que quando Deus estava falando com Ananias, Deus disse para Ananias: vai, e eu mesmo vou falar para ele tudo que ele deve passar e sofrer por causa da minha palavra. E ele vai pregar por todo lugar por onde ele andar. E assim aconteceu quando ele colocou a mão sobre Paulo, sobre Saulo, que disse: vós se chamará Paulo, não é mais Saulo, é Paulo. Irmão Paulo, receba, seja cheio do Espírito Santo de Deus. E ele te mostrará tudo quanto tu deve padecer por causa do nome do Senhor. Deu para você entender o que eu te falo? Que Deus sempre está te vendo aonde você estiver, não importa o lugar onde você esteja, mas Deus está te contemplando, Jesus está te vendo, o Espírito Santo de Deus está te acompanhando. Mesmo em lugar horrendo que você esteja, mas mesmo assim Ele está de lá. Ele pode até ficar do lado de fora e te olhando e ordenando que nada te atinja até tu sair de lá. E perceber que foi um milagre da parte de Deus que você entrou e saiu. Mas depende de um lugar que você entre e saia. Quando você sair, corra para os braços de Jesus. Corre agora para o colo de Jesus. Te entrega a Ele grandemente. Não importa o que você fez até hoje, o que você praticou. Você pode estar no presídio, você pode estar onde você estiver, no hospital, na cama, onde você estiver, praticando o que você estiver praticando. Deixa tudo para lá, corre, te entrega a Cristo, que Ele está pronto e de braços abertos para te receber e perdoar os teus pecados. Veja o grande exemplo de Paulo, Saulo de Tarso. De perseguidor passou a ser perseguido. E era um homem que tinha posse. Ele era um homem que foi criado entre os homens de posse. Ele era príncipe. Vivia no meio dos homens que, como diz a linguagem do mundo, poderosos. Mas quando se fala no mundo poderosos, é em dinheiro, em riqueza. Porque o poder que eu conheço é o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e a tua vida. Amém, meu querido? Deu para você entender tudo o quanto foi falado? É falado a respeito do grande amor de Deus,
da compaixão e a misericórdia que Ele tem, teve e tem e continua tendo por mim e por você. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Sem Jesus, nada, nem eu nem você podemos fazer. Temos vários exemplos na Bíblia e a misericórdia de Deus tem nos dado mais este momento para nós aprender da parte de Deus. Peça a Deus discernimento para você entender aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que não vem da parte de Deus. Amém? Te convido para orar ao Senhor, para nós agradecer a Ele por este momento maravilhoso. Aceita Jesus como teu Salvador. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. O dia pertence ao Senhor. O amanhã, o hoje e o depois. Tudo pertence a Ele. Alguém pode dizer para você, não, mas você já praticou tanta coisa mal. Você é isso, é aquilo, não importa o que você seja. A partir do momento que você aceita Jesus, Ele pega tudo o que você fez, joga no lago do esquecimento e passa algo em cima e ninguém vai se lembrar da parte de Deus. Deus não se lembra mais daquilo que você praticou. Eis que vai surgir um novo homem. Amém? Vamos orar? Querido e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, tem nos dado, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Nos guarda, nos livra. Livra, Senhor. Te agradeço por essa trégua. Lá em Israel, não conheço nenhum deles, mas tu conheces. A felicidade que eu estou por dentro de saber e ouvir que esta guerra parou por uns tempos, nós não sabemos, mas Deus conhece o homem. Falta outra que está terrível já faz um ano, ou mais de ano, que também eu creio que Deus vai usar os homens para fazer com que pare essas guerras. Pelos inocentes que estão morrendo, sem ter nada a ver. Então é por eles, é por tudo isso que nós devemos orar. Pelas guerras nas facções, pela fome de muitos que passam fome, aqueles que estão dormindo nas praças, no relento, aqueles que estão nas Cracolândia, aqueles que estão nos presídios, que o Senhor, com a sua misericórdia, a sua bondade, a sua compaixão, abençoe, salve todos eles e transforme a vida de cada um conforme o querer de Deus e a aceitação de todo aquele que quer aceitar Jesus como Salvador. Amém? E assim eu te agradeço por tudo, agradeço a Deus pela minha existência, a tua existência. Até o próximo vídeo, curte, comenta, compartilha, te inscreve. Você quem vai decidir. E Deus te abençoe e até o próximo vídeo.